Olá, benditos! Esta sessão dos capítulos 24 a 27 deve ser tomada como uma profecia contínua que descreve um julgamento global que terminará com a destruição dos inimigos de Deus e a restauração do seu povo Israel em sua terra. E Isaías nos convida a assistir à cena do julgamento de Deus. Vamos lá? Depois de profetizar sobre as 11 nações, Isaías ampliou a abrangência das suas profecias e falou a respeito do julgamento que viria sobre todo o mundo. O resultado do julgamento de Deus será um mundo devastado, desolado e com seus habitantes dispersos. Deus castigará os habitantes da terra por terem corrompido o mundo com seus pecados. Nessas comparações, Isaías mostra que ninguém escapará. Ricos e pobres, senhores e servos, credor e devedor, todos serão julgados pelo Senhor. Há milênios, a humanidade vem maculando o mundo com sua desobediência à lei de Deus e sua transgressão aos seus estatutos. A ideia de transgressão é passar dos limites que Deus estabeleceu. Foi por isso que Deus mandou o dilúvio. A humanidade mudou a lei de Deus no sentido de mudar o código moral básico que os homens reconheceram e viveram por séculos. Antes era universalmente reconhecido que era errado mentir, trapacear, ser sexualmente imoral e tantas outras coisas que hoje é aprovado pela maioria e muitas vezes é até celebrado. Mudamos a ordenança e estamos maduros para o julgamento de Deus. A humanidade mudou a palavra de Deus, substituindo-a por algo mais adequado ao seu gosto. Toda vez que um pregador suaviza o evangelho, toda vez que um político distorce as escrituras para subir nas pesquisas de opinião, toda vez que um conselheiro distorce o contexto da palavra de Deus para fazê-la se encaixar em alguma teoria psicológica maluca, eles mudam a ordenança de Deus, ficando maduros para o julgamento. Os julgamentos divinos específicos descritos neste capítulo se tornam o julgamento geral sobre as nações que ocorrerá quando o Senhor Jesus Cristo retornar a esta terra. A aliança eterna mencionada no versículo 5 deste capítulo não se refere apenas a uma aliança. O título se aplica às várias alianças diferentes que Deus fez com Noé, com Abraão, com o povo de Israel e com Davi. A nova aliança, feita através do sangue de Cristo, também é chamada de aliança eterna. A contaminação da terra por causa do pecado, a transgressão das leis de Deus, a violação dos seus estatutos e a quebra da aliança eterna são a causa de tantas doenças, insanidade, desperdício, desordem, conflito e miséria na história e na experiência humana. Uma humanidade poluída polui a terra e o resultado é o caos e o julgamento de Deus. Os versículos 6 a 13 apresentam um retrato nítido de como serão as coisas na terra no dia do julgamento global. Em Israel, a colheita costumava ser um tempo de alegria, mas com a chegada do julgamento não haveria com que se alegrar, pois não existiria mais colheita. Os dias para comer, beber, casar e dar-se em casamento, o som de risos e alegria cessariam. O julgamento seria tão completo que as cidades pareceriam oliveiras nuas e videiras murchas. O único cântico que seria ouvido seria aquele entoado pelos remanescentes fiéis que confiariam em Deus e seriam salvos. A questão dos remanescentes é uma parte importante na mensagem de Isaías, lembrando que o significado do nome do seu filho mais velho era um remanescente voltará. Mesmo em meio ao julgamento, Deus tem os seus que o louvam, porque estão acostumados a ver a bondade e a grandeza e a glória de Deus em tempos de adversidade.
Terror, buracos e armadilhas são termos usados para mostrar que o julgamento do Senhor é inescapável. Aliás, a única maneira de escapar é satisfazendo a justiça de Deus. E o único lugar onde isso aconteceu foi na cruz, através da morte do seu único filho, Jesus Cristo. No seu julgamento, Deus fará tudo e todos estremecerem, e tudo que o homem construiu estará cambaleando como um bêbado, será sacudido de um lado para o outro como uma barraca na ventania. O pecado será um fardo para toda a criação, um fardo pesado, sob o qual ela geme agora e afundará no final. Aqueles que estão inchados com sua grandeza, que se acham fora do alcance do perigo, Deus os visitará por causa do seu orgulho e crueldade. Um dos aspectos mais frustrantes da vida é ver os poderosos e perversos escaparem das consequências dos seus pecados. Mas no dia do julgamento de Deus não haverá favoritismos e nem escapatória. Nos versículos 21 a 23, nós vemos que a declaração do profeta se torna cada vez mais apocalíptica, pois ele vê mais do que a condenação dos reis da terra. Ele menciona o castigo dos exércitos celestiais, certamente referindo-se a Satanás e o seu principado e potestades. Talvez o Senhor identificasse esses poderes espirituais malignos com os deuses que as nações adoravam. Isaías prevê um tempo em que sua rebelião prolongada chegará ao fim e será mostrada toda a autoridade e poder do Senhor. Isaías usa expressões poéticas gerais ao dizer que as formas mais gloriosas de luz que foram criadas se tornarão turvas, a lua vermelha como que corada de vergonha e o sol empalidecendo diante da presença de Yahvé. Essas imagens são projetadas para representar governantes, príncipes e magistrados de todos os tipos. O sentido é que, quando o povo retornasse à sua terra, a teocracia seria restaurada e a magnificência dos reis e outros governantes civis seria ofuscada no esplendor superior do reino e da glória de Deus. Também pode ser uma referência apocalíptica sobre o tempo em que Yahvé reinará em Jerusalém por meio do Messias. Isaías passou a refletir sobre as grandes e gloriosas profecias que ele havia proferido a respeito da destruição dos seus inimigos, sobre a proteção e libertação do seu povo, o envio do Messias e o estabelecimento do seu reino, apesar de toda a oposição. E de repente interrompeu o curso das suas profecias e fez uma celebração solene inesperada, cantando um cântico ao Senhor sobre todas as obras maravilhosas que ele já havia feito e que ainda estava por fazer. E é sobre isso que nós iremos refletir amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!